Vamos voltar a olhar para o cenário internacional agora, porque a CNN apurou que a Ucrânia está por trás da morte de um general da Rússia hoje em Moscou. O militar, que era acusado pelo uso de armas químicas na guerra, foi morto após uma bomba ser detonada de maneira remota. Américo Martins, a Rússia já prometeu retaliação ou deve retaliar? Uribe, a Rússia deve retaliar e deve retaliar de forma pesada, porque nós estamos falando aqui da mais alta autoridade militar morta pela Ucrânia em solo russo, descontando, obviamente, generais que morreram durante a guerra na frente de batalha. A Ucrânia tem feito algumas ações extraordinárias dentro do território russo contra autoridades russas, mas esse caso é muito sensível para o governo russo. Por quê, Uribe? Em primeiro lugar, esse general Igor Kuryalov, ele era o responsável pelas áreas de defesa do exército russo na área química, biológica e nuclear. Então, era uma área muito sensível das Forças Armadas Russas. Para completar, ele foi morto a apenas 7 quilômetros do Kremlin, ou seja, bem no coração do centro político da Rússia. E foi morto num atentado muito curioso, inclusive, planejado, segundo a CNN apurou, pelo serviço secreto ucraniano. Quando ele estava deixando um prédio residencial em Moscou, um patinete elétrico explodiu. Era uma bomba improvisada que foi colocada nesse patinete, matou o general e também matou um assistente dele. Também causou grande prejuízo ao prédio, inclusive janelas no prédio do outro lado da rua. Isso no coração de Moscou. Esse general também já estava sendo acusado pelo Ocidente de espalhar informações falsas sobre a guerra. Tinham sanções que foram impostas por esses governos, inclusive o governo aqui do Reino Unido, contra o general Kirillov. E também as forças da Ucrânia fizeram um indiciamento contra ele, acusando-o de ter utilizado armas químicas contra tropas da Ucrânia na guerra. Por isso, a Ucrânia declarou que ele era um alvo justificável nessa guerra. E isso, certamente, Uribe, como você muito bem colocou, vai gerar uma reação forte dos russos, porque trata-se de um general, portanto, um militar de altíssima patente da Rússia, num crime que aconteceu, um atentado que aconteceu no coração da cidade, o que mostra que os ucranianos podem agir em plena Moscou e também numa das áreas mais sensíveis da área militar russa, porque esse general, como eu disse, era responsável pelas forças de defesa, inclusive de ataques nucleares. Então, é um caso que cria uma grande polêmica entre os dois lados, que aumenta muito as tensões e que vai levar a Rússia certamente a escalar o conflito ainda mais. Não que eles precisassem de desculpa, né? Porque o Kremlin vem atacando impiedosamente vários pontos da Ucrânia, tem utilizado inclusive agora o frio do inverno como uma arma nessa guerra, mas certamente vão tentar retalhar uma morte tão sensível para eles.